Bom dia! Eu sou a Mirelle Moura e esse é o Boa Manhã. E na manhã dessa quarta-feira a gente vai ter muito conteúdo legal para você que nos acompanha. A gente vai bater um papo com as professoras Milena Soldá e Giovana Cavallari. E depois vamos ter o quadro de exercícios com o Flávio Roberto, nosso personal trainer, aqui no Exercícios em Casa. Depois vamos ter aquela manhã gostosa aqui com o quadro Boa Receita, que eu vou fazer receita fácil e gostosa para você que de casa nos acompanhar e fazer junto comigo. Então vamos começar a nossa manhã. Roda a vinheta. Bom, pessoal, para dar início à nossa manhã de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo para a nossa sociedade. Por isso, a gente está recebendo aqui as professoras Giovana Cavallari e a Milena Soldá. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, você pode mandar para o nosso Instagram, @BoaMãeNaTV, que a gente vai responder a pergunta aqui. E sejam bem-vindas, meninas. É um prazer receber vocês aqui. E, olha, eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Milena. Eu sei que a matemática é uma matéria muito difícil para a maioria dos alunos, né? Então, como que está sendo ensinar, e principalmente sobre o aprendizado desses alunos, agora à distância, na quarentena? Então, a dificuldade ela aumentou pra gente, porque a gente não tem o tato com os alunos. Porque você percebe pelo olhar, pelo jeito que eles estão, né, sentados na cadeira, você percebe se eles estão entendendo ou não. Então, essa dificuldade aumentou pra gente, né, com a distância. Sim. E para a Giovana, com a distância ainda, puxando esse gancho, como que está para ajudar os alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem nesse período que a gente tem que... Então, para a gente olhar a dificuldade, né, o fundo do problema, a gente tem que descobrir primeiro se é um problema neurológico ou psicológico. O psicológico vai muito do que a criança está passando ali no momento. Então, vale muito o contato com os pais, a gente ter aquela ligação com os pais para a gente saber. Às vezes aconteceu alguma coisa em casa, o cachorrinho está doente, algum parente faleceu, principalmente nessa época de pandemia, né? Muitas pessoas perderam aí entes queridos. Então, a gente tem que ter esse contato com a família, essa ligação, para a gente descobrir se é um problema psicológico, porque aí a gente consegue tratar mandando no psicólogo, né? Ou, se o problema é neurológico, aí eles têm que procurar um especialista, e aí é um outro tipo de patamar que a gente tem que procurar. Então, é muito importante a aula online não gravada, porque online a gente ainda consegue olhar para essa criança e perceber o porquê que ele está tendo alguma dificuldade, né? A aula gravada você manda um vídeo e você não vê a carinha da criança, Sim. Então fica muito mais difícil a percepção. Então, por isso que a gente usa sempre aí a aula online, que a gente consegue ver o rostinho deles. Sim. E nesse momento, muitos alunos também perderam o interesse ou se dispersam com mais facilidade nessas aulas online. Como é que é isso? Bastante deles perderam, principalmente a educação infantil, né? A primeira fase da educação que começa com os 2, 3 anos não é obrigatório ainda. Então, muitos pais desistiram aí da escola, porque eles podem, né? E a criança não fica olhando para o computador, nem que seja por meia horinha, né? Eles se dispersam muito rápido, então o professor pode fazer qualquer coisa na tela que não vai chamar a atenção deles. Então, teve uma grande aí defasagem nessa parte da educação infantil. Ela pode falar melhor do fundamental. Então, no fundamental é obrigatório, né? Só que no começo foi tudo muito novo. Aula online, eu tô pelo computador. Só que eles foram perdendo o interesse. Porque caiu no monótono, não tinha como você fazer muitas atividades. Então, era basicamente sempre a mesma rotina. Então, eles acabaram perdendo o interesse. Sim. E acaba que o professor tem que ser muito criativo para chamar a atenção dos alunos, né? Quais são os métodos que vocês sabem ou que vocês estejam usando, ou que sabem que estão sendo usados para aprimorar isso, para chamar a atenção dos alunos e conseguir de fato ensinar? Eu trabalho bastante com jogos, né? Principalmente na educação infantil, cores, personagens, chama muita atenção deles. Então a gente sempre tenta ir por esse lado, por historinhas, e a gente consegue alfabetizar eles por esse caminho. Mas mesmo assim, a atenção ainda não é a mesma que a sala de aula. No meu caso, a gente já tem mais um conteúdo muito focado. Então, mas a gente ainda conseguiu fazer vários desafios com eles, ainda de memória, coisas para dar uma dinâmica na aula, ou até desafios de perguntas e respostas com conteúdos pertinentes ao assunto trabalhar.
Sim, e os pais acabam sendo muito importantes também nesse momento, principalmente à distância, porque deve haver um incentivo. Então, qual a importância da presença dos pais nesse momento de ensino à distância? É fundamental ter os pais, né? Não tem como ficar longe. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos pais que não deixam a criança desenvolver uma autonomia. Então, você pede pro aluno X pegar tal página, ele demora um pouquinho para chegar na página, é normal, é uma criança. Aí o pai já vem, não, deixa que eu pego. Isso não pode, né? Na escola a gente tem esse tato, a gente trabalha a autonomia deles, porque é importante para o desenvolvimento da criança. E tem muitos pais que não deixam a criança ter a própria autonomia. Mas mesmo assim, a gente tenta trabalhar com esses pais, porque é preciso ter o pai ali do lado, né? Principalmente com os pequenininhos. Com certeza. Conforme as crianças vão crescendo, é comum que os pais vão meio que deixando elas estudarem sozinhas. E aí que gerou um problema, porque a gente precisava desses pais colocando a criança online na hora certa, né, deles cobrando a lição de casa, que a gente não conseguia ver toda a lição, todo o trabalho. Então a gente precisou muito além do que seria do presencial, né, desse pai presente, do pai ajudando ali a criança a entrar, que às vezes não acessava o link. Então tinha esse problema da internet e os pais eram fundamentais nesse momento. Sim. Até mesmo falando sobre a lição de casa, vocês sentem que os pais têm tido dificuldade para ajudar os alunos, os seus filhos nas lições de casa? Muita dificuldade, porque eles mesmos nos procuram e falam, como que eu explico isso pro meu filho, né? Ele não entende. Por mais que seja uma matéria bem facinha, né? Que eu trabalho com educação infantil até o 5º ano. Então são matérias mais fáceis. O pai sabe responder, só que ele não sabe ensinar o filho, né? Porque tem que ter uma dinâmica, todo um preparo para ensinar. Já no meu caso é uma parte mais focada. Muitos pais falavam, eu não vou ensinar, eu não sei. Ele vai ter que aprender na aula, você vai ter que dar um jeito. Tinha pai que entrava na aula, meu filho não fez a lição porque não sabia. E aí você tem que lidar com isso, porque eles não conseguem. Sim. Muitos falam, olha, eu não consigo ajudar. Então você tem que ter um tratamento diferente com esse aluno durante a aula. Sim. E até mesmo conhecimento sobre ferramentas tecnológicas para os professores, né? Muitos professores não tinham esse conhecimento antes desse período de aulas à distância. Vocês acham que foi muito difícil a adaptação, em geral, pelo que vocês ouviram e pelo que vocês viveram? Sim, foi um desafio muito grande. Assim, a gente, por ser mais nova, a gente já tem esse tato, né, com a internet, com os meios de comunicação, mas professoras mais antigas tiveram muita dificuldade com as plataformas que a gente usou. Sim. Então a gente criava jogos, elas nunca na vida imaginaram criar jogos, então foi um desafio muito grande, ainda está sendo, né, porque não é uma coisa que você aprende de um dia para o outro, mas foi bem complicado aí essa parte da tecnologia até engrenar, né? Sim. Foi um momento de adaptação muito grande para todo mundo, tanto para nós como professoras, para os alunos, para a secretaria do colégio, que tinha que atender os pais à distância também foi necessário. Então, assim, foi um momento de adaptação também não só da educação. A gente viu vários setores indo para o home office que não tinha. Então, foi um momento de adaptação, acho que para todo mundo. Sim. E a conexão com o aluno-professor é muito importante. Vocês acham que, aqui nesse período de distância, de aula à distância, vocês estão sofrendo e os alunos, essa relação está sofrendo com esse distanciamento? Em parte, sim, né? Porque tinha dias que o aluno chegava na sala e você percebe que ele tá mais quietinho, tá mais na dele, você fala, ele não é assim geralmente, então você percebe que tem alguma coisa errada. Já nas aulas online, você não sabe se a câmera está desligada, ou eles mesmos avisam, hoje minha internet não tá boa. E você não sabe se realmente é a internet que não está boa, ou se a criança tá tendo alguma dificuldade na vivência dela, e que ela queria compartilhar e não pode. Às vezes até por um familiar estar perto, ela não se sente à vontade de se abrir, né? Então, sim, ela tá defasada. Eu senti mais isso com os alunos tímidos. Que aqueles que não têm tanta essa timidez ligavam o microfone e falavam numa boa. Agora os que eram tímidos, ele tinha vergonha de ligar o microfone, posso falar? Então os mais tímidos sofreram mais ainda. Sim. Porque precisava de muita coragem para ele ligar a câmera, ligar o microfone e falar para todo mundo ouvir. Que às vezes na sala de aula ia pro intervalo. Aí ele ficava, ele era o último a sair, ele posso falar com você? Ou na volta do intervalo. Agora ali não. Todo mundo já estava online, todo mundo ia ouvir, todo mundo ia ver o que ele ia falar. Sim. Fora que é uma disputa, né? Porque o microfone de um tá ligado, aí ele quer falar por cima do outro, aí você desliga o microfone do um, é uma confusão as aulas online. Sim.
E também sobre a questão de aprendizagem, a gente acompanhou que, dependendo da classe social, foi muito mais difícil para algumas pessoas se adaptar pela questão da tecnologia, de se ter um computador. E a preparação para as provas foi dificultada por conta disso. Vocês acham, e como vocês lidaram com essa questão da preparação para as provas, para coisas assim, com os alunos de vocês? Então, uma coisa assim que a gente acha, que eu acho meio errado, é que a gente começa a se preocupar com o vestibular só no ensino médio. Eu já vivi isso, né? Então as pessoas falam, estudam ali o fundamental, quando vai para o médio, falam, agora eu vou para uma escola forte, vou me preparar para o vestibular. Só que se ele não teve um fundamental forte, ele não vai acompanhar o ensino médio forte. Então a preparação para os vestibulares, ela tem que começar antes. Não dá para você esperar o terceiro ano. Então, obviamente, foi um ano atípico, onde os alunos tiveram que usar muito outras formas de aprender, ir atrás de livros, vídeos, para se prepararem. Mas esses que já tinham uma base bem formada, conseguiram se preparar melhor, porque a preparação ela começa bem antes. Você tem um fundamental bem forte, você já tem uma facilidade maior na hora de se preparar. E por isso a importância, né, da educação infantil, principalmente, né? Se você não sabe fazer uma continha de mar, você vai chegar no vestibular, não adianta você aprender fórmulas, você não vai conseguir fazer a fórmula se você não tiver o básico, né? Então tem muita gente que acha que não é importante essa educação, né? Trata como se fosse uma coisa banal. E não é muito importante, é onde forma o indivíduo, não só no sentido do aprendizado, mas também toda a personalidade dele é formada nesses anos iniciais. Então é muito importante a gente valorizar aí os primeiros anos da educação. Sim. Essa é a questão. Ai, desculpa, te acordei. Imagina, pode falar. Aqui a gente está batendo um papo, pode falar. Então, esse é um dos problemas da matemática. Você tem algumas matérias que você trata o assunto. Acabou, vamos para outro assunto, é outra história, outra coisa. Agora a matemática não, ela é uma sequência. Se você não tem a adição, você não vai saber depois a multiplicação e assim vai. Então, essa é uma das dificuldades da matemática. Então, sempre que você vai trabalhar um conteúdo, você tem que revisar, né? Então, assim, essa é uma das que deixa a matemática com essa fama de difícil. Porque é uma sequência. Então, se você não tem um detalhe, né, você não consegue mais seguir para os próximos. Se você não tem a base bem formada, você não vai acompanhar uma fórmula de física, de química lá na frente. Sim, e por isso que o impacto é tão grande, né? Nesses primeiros anos, você perder o ensino presencial. Então, como professores assim, desse ensino, dos primeiros anos de ensino de uma pessoa, vocês consideram que é muito importante, qual o grau de importância de ser presencialmente e não à distância? E se há formas de que isso seja feito à distância, se dá para se desenvolver de formas adequadas à distância também? O ensino à distância, ele perde muita coisa, né? O aprendizado se dá com a interação de um com o outro, né? E quando não tá eles juntos, eles acabam perdendo partes fundamentais ali da educação, né? Então, por isso que o ensino à distância é tão ruim. Fora todos os problemas de desigualdade social que temos, né? Então, alguns alunos têm internet ótima, outros não. E aí acaba dificultando bastante aí essa parte do aprendizado. Uma das maiores funções da escola é o convívio social. Que a criança, ela tá ali na escola, ela tá em casa, ela tem o convívio com a mãe, com o pai, que é outra faixa etária. Quando ela vai para a escola, ela tem convívio com pessoas da faixa etária dela. Então, é o convívio social, é uma das principais funções da escola. Fazer esse ciclo social, isso foi tirado deles. Porque online, por mais que eles, às vezes, conversem durante a aula, eles têm uma conversa paralela, aí você chama atenção. Ali não. Porque se ele for falar, ninguém vai ouvir ninguém vai me ouvir. Ele corta a minha voz. Então foi tirado o convívio social. Acho que foi uma das coisas que mais assim, pesaram durante a aula. Do que as dificuldades, a internet. O que mais pesou foi esse convívio. Sim. A falta do convívio, né? Com certeza. E também o impacto que tudo isso causa, né? A gente sabe que a escola é um dos primeiros lugares onde você pode notar, e os professores são muito importantes para se notar qualquer tipo de problema, seja psicológico, por mais que não a área não ser de área da saúde, aplicada para isso, o professor tem um papel fundamental, né, para identificar. À distância, vocês notaram algum tipo de impacto psicológico nos alunos, com todo esse momento de distanciamento, com tudo isso que está acontecendo?
Muito grande. Acho que se a gente sofreu nesse período de pandemia, as crianças sofreram muito mais, né? Biologicamente, criança precisa gastar energia. E a maioria deles, né, trancado dentro de um apartamento pequenininho, eles não tinham convívio com outras pessoas, não gastavam essa energia, e eles vão reprimindo as emoções deles, né? Eles não conseguem pôr para fora tudo isso aí. Então, você percebia que durante aulas eles estavam agitados, angustiados, assim, querendo sair correndo dali, sabe? Chegou uma hora que eles não aguentavam mais aquilo. E isso faz mal para o psicológico da criança, né? E eles vão levando tudo isso para frente, se não voltar logo às aulas, né? Então, foi muito difícil para eles essa parte aí da pandemia, porque eles guardam e não conseguem colocar para fora. Os adultos conseguem, de uma forma ou outra, conversar com um amigo e tal. Mas as crianças não, né? Elas estão fechadas ali dentro do mundinho delas e não tem essa interação com ninguém. E querendo ou não, a mãe tá ali, ok, né? O papel fundamental. Mas não é a mesma coisa que um coleguinha da mesma idade, não tem a representatividade que a professora tem. Eu acho que, na verdade, assim, eles sofreram muito porque, assim, a escola ela tem uma fama de se tornar uma coisa chata. Quando é criança, você vê a criança feliz indo para a escola. Conforme o tempo vai passando, a escola se torna uma coisa cansativa. E as aulas deixaram isso mais cansativo ainda. Então, eles gostaram no começo, mas chegou uma hora que ninguém mais... Eu senti isso dos meus alunos. Ninguém mais queria entrar. Eles entravam e falavam, bom dia. Eles falavam, bom dia. Não queria estar aqui. Eles falam na cara. Falta muito para acabar. Que horas acaba essa aula? Era direto, assim. Começava, eu falava, bom dia. Aparecia no chat, que horas acaba a aula? Eles não aguentavam mais. E isso foi deixando a escola mais chata ainda. Mais do que já é para algumas pessoas. Quando o aluno tem uma dificuldade, se torna uma chatice mesmo para ela. E a gente tem ali a obrigação de isso não ser tão chato. De deixar mais divertido, mais leve. Só que isso foi piorando. Porque eles foram se cansando. Então foram se cansando. Isso foi, eu senti assim, geral. A gente fazia reunião dos professores. Todos os professores falavam, ninguém mais aguenta. Eles não aguentam mais. E a gente também não aguentava mais. Porque foi uma rotina mais difícil do que a rotina dentro da sala de aula. Sim. Tudo isso é muito impactante e muito importante da gente conversar. A gente vai ter que fazer uma breve pausa e quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho das perguntas do pessoal. Mas, então, pessoal, a gente vai para um intervalo rapidinho e quando a gente voltar, a gente responde a pergunta de vocês aí de casa. Fica aqui comigo e a gente volta já já. E estamos de volta. Hoje a gente está conversando sobre a educação durante a quarentena com a Giovana e com a Milena. E eu tenho mais uma pergunta para elas, depois a gente já vai para as perguntas do pessoal de casa. O que eu queria perguntar é porque tem a expectativa de que as aulas presenciais voltem, né? Mas também tem o medo da infecção, do vírus e tudo mais. Então, como retornar, só que tomando os devidos cuidados para que não haja um cenário de infecção, coisas que ninguém quer? O medo existe, né? É muito grande, né? Porque são bastante crianças. Então, o que a gente está tendo como cuidado aí na escola, né? O distanciamento social, então carteira sim, carteira não, do ladinho também não pode ficar. Sim. Todos de máscara, levando máscara 3 vezes aí por dia, né? Trocando. Na hora do lanche também, cada um num lugarzinho diferente, né? E só 35% da capacidade de aula. Então, alguns alunos vão de segunda, quarta e sexta, e os outros de terça e quinta, e vai intercalando aí durante as semanas para não ter aglomerações aí na escola, né? Sim. Mas mesmo assim, corre o risco da infecção, né? São crianças, a gente tem que conscientizá-los a usar máscara. E é difícil, né? A máscara incomoda, machuca a orelha, para falar o som não sai. Então vai ser um desafio bem grande aí para nós, professores, durante a pandemia que ainda existe, né? A pandemia não acabou. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, a gente se policiar para dar o exemplo para as crianças, né? Eu acredito que com os pequenos seja um pouquinho mais difícil. Porque os maiores, eles têm uma capacidade assim, de entender o problema, né? A saúde, o problema que nós estamos vivendo atualmente. Então, eles entendem que eles têm que ficar de máscara. Eles entendem que eles vão ter que ficar sentados no lugar correto. Então, eu acredito que com os maiores, que é o meu ciclo, vai ser um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, vai ser difícil porque eles estão há 1 ano longe dos amigos. Então, eles vão querer ter essa interação. E eu acredito que a parte mais difícil vai ser o lanche, o intervalo. Porque eles vão estar distantes, mas tem que tirar a máscara, não tem como comer de máscara.
Mas eu acredito que com os mais velhos vai ser um pouco mais fácil tranquilo. esse Sim. retorno. Mas existe o medo, porque é uma grande quantidade de alunos. É o medo tanto deles trazerem e a gente levar para casa, como a gente às vezes trazer e levar para casa deles. Sim. Enquanto a gente está falando aqui, não tem uma previsão de retorno, né? A expectativa é que isso aconteça, mas ainda não temos data fixa nem nada. E a previsão é que talvez demore ainda mais tempo e tudo mais. Vocês já têm alguma expectativa ou não existe isso mesmo? Isso ainda está sendo visto, sendo revisto? Como é que é? Então, tem uma liminar que fala que da próxima semana a gente vai poder voltar aí com o público reduzido, né? Somente 35% da capacidade da escola inteira. Então, por isso que vai acontecer aí esse rodízio se não derrubarem essa liminar. Sim, a gente falando aqui do dia 10, né, de fevereiro, então talvez isso aconteça. Então, a gente vai abrir agora para as perguntas do pessoal de casa. A gente recebeu algumas perguntas aqui interessantes e vamos assistir a primeira juntos. Quais são suas expectativas e os métodos que vocês vão usar para a volta às aulas que ainda serão remotas? Bom, e como vai ser, gente? Então, no princípio, a gente vai ter o ensino híbrido, né? As famílias vão optar se eles querem mandar os filhos ou não, vai ser uma escolha de cada um. Então, aqueles que quiserem, mandam os filhos, a gente vai respeitar o distanciamento. E os outros que optarem por ficar em casa vão receber o vídeo na mesma hora, a filmagem. Então, o professor vai ter que dar aula tanto presencial quanto online no mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente seguir quando voltar às aulas. Uma coisa muito importante que vai ter que acontecer são as revisões. Todo professor vai ter que retomar esse conteúdo. Então, se eu vou tratar agora de um assunto um pouco mais complicado, eu vou ter que pegar um gancho do ano passado, trabalhar isso novamente, fazer alguns exercícios novamente, para eles pegarem, se familiarizar novamente com o assunto e aí sim ingressar ao assunto desse ano. Então, vão acontecer, em qualquer matéria, em qualquer escola, vai acontecer essa revisão. É uma coisa que vai ter que acontecer. E uma coisa bem interessante também que a gente vai trazer para as escolas esse ano é a educação emocional. Então, a gente falou bastante sobre o psicológico deles estarem abalados. Então, a gente vai tentar trabalhar dentro da escola um pouquinho dessa educação emocional. Então, tem livros que falam sobre sentimentos, filmes, e aí a gente fazem rodas de conversa e vai tentando instigar da criança, né, puxar dela o que ela sente. Porque, querendo ou não, ela sente a raiva dentro dela. É normal, é um sentimento, um exemplo, né? Só que ela não sabe que aquilo ainda chama raiva, ela é uma criança. Então a gente vai ensinando, né, de uma forma bem lúdica, bem interessante para eles, o que é esse sentimento e como lidar com cada um deles, né? Porque eles vêm aí bem carregados da pandemia. Então vai ser bem interessante esse projeto. Sim. E nós temos mais uma pergunta do pessoal de casa, vamos ver qual que é. Bom dia, vocês acreditam que os professores foram mais valorizados nesse tempo de pandemia? Existiu essa valorização? Em partes, né? Tem muitas famílias que sim e muitas que não, né? Porque, querendo ou não, a gente levou a sala de aula para dentro da casa de cada um. E as pessoas têm a mania de achar que entendem, né? Por ser, é uma liçãozinha fácil do meu filho, então eu posso opinar. E não é o que acontece, né? Nós estudamos, a gente tem o nosso método. Então, os pais ficaram aí muito no nosso pé, né? Perguntando, isso tá certo o que você tá fazendo? É isso mesmo, meu filho não está aprendendo. Então, faltou muita compreensão da parte dos pais aí durante a pandemia, porque eles não entendem, né? Então, acha que está errado o jeito que você está fazendo com o filho dele. Mas meu filho não aprende assim. A gente tem que olhar num global, né? Não somente o seu filho. Então, não muita valorização aí do professor. Eu também não senti muita valorização, não. Assim, a gente sente que tinha professor que entendia, né? Tinha pai que entendia o momento que nós estamos passando. Mas tinha pai que mandava lá no grupo da escola, olha, esse vídeo é legal, professora, por que você não usa ele? Aí eu ficava, mas eu escolho o método, eu tenho que pesquisar um vídeo. E não o pai achar um vídeo e mandar. Então, assim, tem muito isso que a gente falou, que é dar o pitaco. Eles vão lá, por que você não faz assim, por que você não faz assado? Eu tinha pai que falava, olha, eu sou professor e eu usei tal coisa e deu certo. Eu falava, mas então na sua turma deu certo. Na minha não, nessa né? turma pode não dar. Porque, querendo ou não, a gente conhece os alunos. Tem aluno que aprende só ouvindo. Tem aluno que tem que escrever, que tem que fazer exercício. Outros que são visuais, e a gente né? sabe os alunos, a gente acaba conhecendo, estando ali dia a dia com eles. Mesmo na pandemia, a gente já conhecia a maioria deles. Então, assim, a gente conhece a sala, só que então a gente tem que trabalhar esse geral.
Então eu também não senti tanta valorização, não. Sim, e como ser professor é difícil, né? Seja presencial, seja à distância. Então, essa foi a nossa última pergunta do pessoal de casa e eu agradeço muito a presença de vocês, meninas. Foi muito legal mesmo e muito importante de discutir isso com todo mundo. Então, vocês querem passar suas redes sociais, o pessoal acompanhar? Meu Instagram é @gicavalari. E o meu é Milisolda, com 2 Is. Bom, pessoal, a gente falou bastante da pandemia, da quarentena e algo que pode ajudar é a prática de exercícios, é o movimento do corpo. Então, hoje a gente vai ter aquele momento aqui no programa com vocês, que é o exercício em casa. A gente vai receber o Flávio Roberto, ele é personal trainer, professor de educação física e pós-graduado em fisiologia e biomecânica. Ele vai ensinar alguns exercícios pra gente, então acompanha aí de casa. Fala galera, bom dia! Tudo bem com vocês aí? Quem fala aqui é o professor Flávio Roberto e vamos para a nossa dica de exercício, certo? O que nós vamos falar hoje o primeiro exercício hoje que nós vamos falar é um exercício de força, que é o agachamento, tá? Por que nós vamos começar falando do agachamento? Durante o nosso dia, as atividades diárias, nós precisamos às vezes agachar para pegar alguma coisa. Então eu vou começar dando uma orientação só no agachar normal de cada dia. Normalmente cai alguma coisa no chão e nós temos mania de fazer o quê? Inclino meu corpo, coluna numa posição errada aí, tá? E pego lá no chão e volto, certo? Se eu sou uma pessoa ativa, que tem uma musculatura legal para fazer esse movimento e tudo mais, tudo bem esse movimento. Se eu não sou uma pessoa tão ativa, por exemplo, uma amiga minha há 2 semanas, ela não é ativa, sedentária, abaixou em casa para pegar o pano de chão que estava no chão. No que ela abaixou, travou. Ela teve uma distensão muscular na musculatura da região lombar. Então, o correto é o quê? Eu descer até esse peso, eu quero pegar que caiu do chão, essa coisa mais baixa, e levantar. Então sempre eu vou flexionar o joelho, agacho, busco a coisa que está lá no chão e volto aqui com a coisa próxima ao meu corpo nas minhas mãos. Então sempre eu vou abaixar, vou até o objeto, busco e volto, tá? Então isso aí é uma instrução básica para o nosso dia a dia em casa. E agora nós vamos falar mais do exercício mesmo do agachamento. Eu trouxe uma cadeira aqui que eu vou explicar para os iniciantes e do iniciante ao avançado o que dá para a gente fazer em casa aí relacionado ao agachamento. Então a primeira dica é com relação à postura das pernas, certo? Então eu vou deixar minhas pernas alinhadas, pé, joelho, ombro, tá? Então eu vou fazer um movimento como se eu fosse sentar em algum lugar aqui atrás. Então eu vou agachar lá como se eu fosse sentar e volto à posição normal aqui em cima. Agacho como se eu fosse sentar, joelho na direção do quadril e voltou, certo? Então o movimento fica assim. E voltou. Combinado? O que nós vamos trabalhar aí no agachamento? A gente trabalha a força das coxas. Quadríceps, parte da frente da coxa, parte de trás da coxa posterior aí, certo? Isquiotibiais, quadríceps, glúteos, tá? Então é um exercício bem importante aí, é um dos exercícios básicos que a gente está fazendo, tá? Então algumas dicas aí de erros que podem acontecer durante a execução do agachamento. Um dos erros que pode acontecer é na hora que a gente for agachar, meu joelho fazer o movimento para dentro. Então eu vou agachar, o movimento do joelho faz para dentro. Então eu não posso fazer isso. O movimento do meu joelho tem que ser para fora ou alinhado com o meu pé. Então eu empurro o joelho para fora ou mantenho alinhado com meus pés, tá? Outra coisa que eu não posso fazer é o quê? Deixar a minha perna ir para frente. Então o joelho não pode ir para frente, certo? É o bumbum que vai lá para trás. Então eu vou sentar lá como se eu fosse sentar em algum lugar aqui atrás e levanto, certo? Então são 2 erros aí que acontecem bastante, o joelho para dentro e esse joelho
ir para frente. O movimento é como se eu fosse agachar, sentar e levantar. Para a galera que está começando, pessoal mais idoso aí, ou que tem mais dificuldade, ou a galera que tentar fazer o exercício e não conseguir controlar o joelho, o pé, desequilibrar, é ideal começar numa cadeira ou num banco, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou sentar mais na pontinha desse banco, aqui. Pés, lembra, posicionado com o joelho e ombro. Eu não preciso encostar lá na cadeira, aqui eu estou da metade para frente da cadeira, tá? Então o que eu vou fazer? Estendi meu corpo lá em cima e voltei a sentar. Estendi lá em cima e voltei a sentar. Combinado? Então vou mostrar aqui de lado para vocês. Girei aqui, olha lá. Repara que eu estou na metade da cadeira aqui, ou mais até para a ponta. Pés alinhados com o joelho e ombro, subi lá. Controla essa descida, tá? Sempre eu tenho que controlar o meu movimento. Controlar a subida e a descida do movimento. Então não posso deixar cair meu corpo aqui, ó. Certo? Para eu ter um desequilíbrio aí. Combinado? E o ideal é fazer sempre com essa cadeira apoiada na parede. Galera, então começamos hoje com um exercício aí que é o agachamento. Falamos sobre a postura ao agachar para pegar alguma coisa no chão, como é a forma correta de se fazer. Falamos alguns erros, falamos como fazer livre, como fazer na cadeira. Flávio, mas quanto que eu faço? Então para quem está começando, o ideal aí é você fazer entre 10 a 15 repetições. Então eu vou fazer entre 10 a 15 repetições, descanso e faço mais uma série. Flávio, só 2 séries? Tá ótimo. Para quem não está fazendo nada, 2 séries tá ótimo. Ah, posso fazer todo dia? Não, não é legal que você faça todo dia. Legal que intercale aí pelo menos um dia de descanso. Então eu vou fazer um dia sim, um dia não. Combinado? E aí com o tempo a gente vai evoluindo nessas repetições, nesse número de séries, certo? Mas o ideal é que, se vocês quiserem começar com esse exercício de agachamento, poucas repetições, muita atenção nas dicas que eu dei para não fazer errado. E no mais, bora se mexer, combinado? Então desejo para vocês aí uma ótima quarta-feira e nos vemos na semana que vem. Essa foi a dica de hoje. Obrigada, Flávia. É sempre muito legal receber você aqui. E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Então, o que eu vou usar hoje? Nós vamos precisar de 3 ovos, queijo pode ser 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de presunto, um pouquinho de cebola, pode ser metade de uma cebola e metade de um tomate. Então os meus já estão todos picados aqui na mesa e agora eu vou misturar e vou mostrar para vocês como é que fica essa omelete. Eu vou bater os meus ovos levemente antes de misturar com os outros ingredientes, né? Acho importante para que misture mais fácil e mais rápido. E aqui, ó, já bati rapidinho o meu ovo e já adiciono aqui na tigela. Vamos usar também, vou deixar para cá, o queijo. Vou colocar aqui um pouquinho do meu queijo. Vou colocar também presunto. Estão cortados em cubinhos, inclusive. É legal cortar para misturar mais fácil. A cebola. E aí você vai colocando a quantidade que você vê que é possível misturar sem você deixar mais dos outros ingredientes do que do ovo em si. Então eu vou colocar também o tomate. E agora eu vou misturar tudo. Vou usar, inclusive, deixa eu usar outra colher para misturar, que vai ser mais fácil. Vou usar essa aqui. E aí, gente, você mistura tudo. E vamos colocar também orégano
Inclusive, esqueci de citar, mas é sempre muito bom colocar orégano, porque dá um gostinho muito bom. Por exemplo, em omelete, essas coisas sempre funcionam. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui, de olho mesmo, só para cobrir minha receita. E sal. E aí, isso vai dar um toque todo especial. Vou misturar aqui com vocês. E tá uma cor linda, de verdade. E eu tenho certeza que o sabor também. Bom, misturamos. Qual a parte agora de fritar? E aí eu vou precisar de ter uma frigideira já aqui. Eu já tô com a minha aqui posicionada. Vou ligar em fogo médio. Nesse fogo aqui do meio, inclusive eu errei o meu. Ó, então já tô aqui com o meu fogo ligado. Vou colocar um fiozinho de óleo, só para fritar melhor. Sempre faço isso, gente, para espalhar por toda a superfície. Vou colocar inclusive um pouquinho mais de óleo, só para fritar melhor. E aí, vou deixar esquentar um pouquinho. E vou pegar aqui a omelete. Já tá misturada. Vamos levar para a frigideira, deixar só esquentar um pouquinho e aí eu levo junto com vocês. Enquanto isso, a gente vai colocar a receita aqui na tela para você poder anotar todos os ingredientes. Agora que você já anotou tudo que precisa nessa receita, eu vou fritar ela com vocês. Já tô com a minha omelete aqui misturada, vou colocar na frigideira. E aí, ó, coloquei tudo. Vamos esperar a parte de baixo adquirir consistência e aí a gente já pode virar. Isso é importante esperar porque senão ela pode quebrar. Bom, pessoal, com a sua omelete aqui já, onde você observa que ela já está frita embaixo, para facilitar, você pode dobrar ela assim. E com ela dobradinha, você pode virar. E aí não tem problema fazer uma baguncinha, acontece mesmo. E a gente espera com que ela pegue consistência na parte de dentro também. Porque não tem como cozinhar sem fazer um pouco de bagunça, né, gente? Essa é a verdade. E aí a gente termina aqui, ó. A gente deixa ela pegar consistência na parte de dentro e todo o seu ovo fritar. E olha, ela quebra mesmo, não tem como, porque uma omelete tão grande assim é óbvio que ela vai quebrar. Se você quiser ver ela inteira, você coloca um pouquinho menos dos outros ingredientes e um pouquinho mais de farinha, porque aí você vai conseguir virar inteira. Eu gosto de fazer ela dobradinha assim, porque eu acho até mais fácil de colocar no prato.
mas é assim que eu faço e se você quiser fazer assim também, vai funcionar. Então, eu já estou com ela pronta aqui. Vou precisar de um prato para servir. Vamos colocar ela aqui no prato e organizar bonitinha. Isso aqui volta pra cá. Vou pegar aqui um garfo. Já peguei aqui o garfo. E aí, olha como que fica dentro. Com o queijo bem derretido. Tenho certeza que tá muito gostoso, gente. Vou até provar. Bom, gente, já experimentei, tá muito gostoso mesmo. E se você fizer aí na sua casa, naquele momento que você não quer fazer nada muito complexo, quer fazer uma coisa rápida, essa é a receita. Você faz, substitui a carne, substitui o frango, substitui qualquer mistura que você vai fazer no dia e fica muito gostoso. Então, se você fizer, inclusive, marca a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @boamanhã, manda pra gente a foto, adoro ver as coisas que vocês fazem, que vocês postam. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da boa receita de hoje. Bom, pessoal, esse foi o Boa Manhã de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você perdeu alguma parte do programa, procura a gente lá no YouTube, Programa Boa Manhã, e assiste, porque a gente coloca todos os episódios lá. E segue a gente nas redes sociais, manda suas fotos, seus comentários, é @boamanhã no Instagram. E a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha tido uma boa manhã de quarta comigo e amanhã tem mais. Até amanhã!